Olá, eu sou o professor Carlos José e hoje vou falar para vocês sobre conhecimento filosófico. O objetivo desse vídeo é apenas demonstrar as principais diferenças entre o conhecimento filosófico e os outros tipos de conhecimento. O conhecimento popular, religioso, que nós já tivemos os vídeos, e o próximo, que é o conhecimento científico. A filosofia, ela surgiu na Grécia Antiga, mais ou menos no século 6 a.C. A Grécia, ela reunia condições para o aparecimento da filosofia, por alguns motivos que nós vamos ver agora. O primeiro motivo era o fato de ser uma sociedade dividida em apenas duas classes, a classe dos homens livres e a classe dos escravos. Quando eu me refiro a homens livres, eu estou falando de homem mesmo, porque as mulheres não eram consideradas livres, elas eram propriedade do marido. E então os homens livres, eles não faziam nenhum tipo de trabalho braçal, tudo ficava por conta dos escravos, então eles tinham tempo para pensar, tempo para o ócio criativo, o trabalho intelectual. Outro motivo também que levou, criou condições para o aparecimento da filosofia, foi o fato de que na Grécia Antiga começou a haver um amplo movimento de comércio com outros povos, e nessas conversas eles acabaram descobrindo que os outros povos não tinham os mesmos deuses que apareciam na mitologia grega, não tinham os mesmos deuses, não tinham os mesmos monstros, eram outros costumes, e eles começaram a questionar então quem eram esses deuses, e começaram também a questionar os seus próprios deuses. Chegaram a questionar se o homem era uma criação dos deuses ou se os deuses eram a criação do homem. A partir daí, começou a surgir muitas perguntas. Outra coisa que ajudou também foi o fato de que o comércio daquela época começou a ser feito com base em moeda. Até então, o comércio era feito por escambo, que é a simples troca de mercadoria. E o fato de você comprar alguma coisa com a moeda que tem um valor simbólico, isso também levou à ampliação do pensamento simbólico dos gregos. A história do Ocidente, ela é dividida em duas, antes e depois de Cristo. E a história da filosofia também é dividida em duas, antes e depois de Sócrates. Sócrates foi, sem dúvida, o mais importante dos filósofos clássicos. E depois de Sócrates vieram mais dois, Platão, que foi discípulo de Sócrates, e Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Esses são os três grandes filósofos clássicos. Os filósofos que vieram antes de Sócrates são chamados de pré-socráticos. O primeiro, do qual se tem notícia, é Tales de Mileto. Ele morava na cidade de Mileto, o nome dele era Tales, e por isso ele era conhecido como Tales de Mileto. Tales, ele era questionado por seus amigos que falavam que a filosofia não tinha nenhum tipo de aplicação prática. Ele chegou até a prever um eclipse solar, mas os amigos falaram, qual que é o objetivo de prever um eclipse solar? Então ele quis provar para os amigos, para as pessoas que questionavam ele, que a filosofia tinha sim aplicação prática se o filósofo realmente quisesse. O que ele fez? Ele previu com seus conhecimentos meteorológicos que em pouco tempo haveria uma grande colheita, uma boa colheita de azeitonas. Então ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e alugou todos os lagares disponíveis na redondeza. Lagar, tá, gente, é uma construção que abriga uma prensa que faz a prensagem da azeitona para extrair o azeite de oliva. Então, quando chegou a época da colheita, ele detinha o monopólio de todos os lagares e ele pôde estipular o preço. E com isso ele provou para os seus algozes que os filósofos podem sim ganhar dinheiro, ou seja, ter uma aplicação prática se assim o desejarem, mas que esse não era o objetivo da filosofia. Depois de Tales, tiveram diversos outros filósofos, como, por exemplo, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Heráclito, Parmênides, Empédocles,
Zenão, Pitágoras, todos são filósofos pré-socráticos. Agora, Sócrates, tá? Ele foi realmente um divisor de águas. Ele é o primeiro grande filósofo clássico. Bem, Sócrates trouxe para a gente algumas ideias bem interessantes. A primeira delas é a dialética, que é o debate no campo das ideias. Outra coisa que ele trouxe foi a maiêutica, que é definida como a arte de partejar espíritos. Partejar quer dizer fazer o parto de espíritos. Deixa eu explicar isso para vocês poderem entender. Para Sócrates, o corpo ele era temporário, mas a alma era imortal. Então ele acreditava na imortalidade da alma e acreditava que o mundo real não era esse mundo material, mas sim o mundo das ideias, o mundo do pensamento, o mundo dos espíritos. E quando um espírito estava encarnado, ele já vinha com um conhecimento anterior que ele havia tido no mundo real, no mundo dos espíritos, segundo Sócrates. E que bastava você fazer as perguntas certas para fazer a pessoa lembrar daquele conhecimento. Porque na hora que ele encarnava, na hora que o espírito encarnava no corpo e virava alma, ele esquecia tudo. Mas se você soubesse fazer as perguntas corretas, você conseguiria fazer a pessoa lembrar do conhecimento que ela já tinha. E ele demonstrou isso fazendo um escravo demonstrar um complexo teorema matemático, apenas fazendo as perguntas certas e levando o escravo a uma lógica que levasse ao aprendizado daquele teorema. Na verdade, as pessoas achavam que o escravo estava aprendendo, mas para Sócrates, ele estava reaprendendo, ele estava lembrando um conhecimento que ele já tinha. A última coisa interessante, né, que Sócrates trouxe para a gente é a ironia, que é a arte de fazer perguntas de maneira a colocar o adversário em uma situação difícil, fazendo ele entrar em contradição. Sócrates era mestre nisso. Então, ele costumava responder a pergunta de uma pessoa com outra pergunta que colocava aquela pessoa em uma situação difícil, né? Fazia a pessoa entrar em contradição. E o principal discípulo de Sócrates foi Platão. Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que chegou para a gente até hoje de Sócrates foi através dos escritos de Platão e de Xenofonte, outro discípulo de Sócrates. Platão, ele abraçou toda a teoria de Sócrates. Ele acreditava também no mundo das ideias, ele acreditava no inatismo da razão, né, que a pessoa já nascia com o conhecimento. E para poder explicar isso nos seus livros, ele se utilizava de alegorias. Uma das mais famosas é uma alegoria chamada O Mito da Caverna. Não cabe aqui eu explicar esse mito da caverna, mas eu gostaria que vocês procurassem depois O Mito da Caverna, que tem um filme famoso chamado Matrix, que é baseado nesse mito. Platão, ele fundou uma escola chamada Academia, e na academia teve vários discípulos, entre eles Aristóteles, que foi o mais proeminente discípulo de Platão. Só que Aristóteles, depois de 20 anos de academia, ele começou a discordar de seu mestre e ele não conseguia acreditar que o homem já nascia com conhecimento. Ele considerou que o mundo real era o mundo material e que não existia essa história de mundo dos espíritos, mundo das ideias, e que o homem nascia com o cérebro como se fosse um papel em branco. E só a partir do nascimento é que ele aprenderia alguma coisa. Isso irritou muito Platão, que chegou a comentar: Aristóteles me despreza como potro que escoceia a mãe que o deu à luz. Ele queria dizer com isso, né, que ele, Platão, era a égua que tinha trazido Aristóteles, o potro, até a luz, que era o conhecimento. Então Aristóteles respondeu, não deixou barato não, falou assim: Aristóteles é amigo de Platão, mas é mais amigo da verdade. Depois disso, Aristóteles fundou a sua própria escola, chamada de Liceu, e depois foi para a Macedônia, onde ele foi o tutor ou preceptor
um jovem que viria a se tornar o maior imperador daquela época, que era Alexandre o Grande. A filosofia e a ciência, elas nasceram juntas. Na verdade, eram uma coisa só, que era a busca da verdade. Mas, ao longo da evolução do pensamento ocidental, o que acabou acontecendo foi que algumas perguntas passaram a ser melhor respondidas por uma parte da filosofia chamada de filosofia natural, que seria a ciência, enquanto outras perguntas eram melhor respondidas por outras áreas da filosofia, com a parte de filosofia política, ética, estética, que trata das artes, etc. Então, ao longo dessa evolução histórica, foi se ensaiando algumas separações entre ciência e filosofia, mas nunca chegaram a se separar, não. Mas no século XIX, houve uma cisão mais radical entre elas, com o positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte era um filósofo que pretendia estudar a sociedade com base nas ideias iluministas, que eram ideias da ciência. E ele criou um termo chamado física social, que mais tarde viria a se tornar sociologia. Por esse motivo, Augusto Comte é considerado o primeiro sociólogo, o precursor da sociologia. Mas as perguntas que a filosofia e a ciência respondem, elas são perguntas bem diferentes. Perguntas como, por exemplo, por que um ser vivo morre? É possível prolongar a vida de um ser vivo? Por que um corpo cai? Se um corpo cai, ele cai com qual velocidade? Essas perguntas a ciência responde. Agora, outras perguntas, como por exemplo, existe alma? Se a alma existe, como é que ela se liga ao corpo? É possível considerar que a eutanásia é um procedimento ético? Eu posso abreviar a vida de alguém para que essa pessoa não sofra? Eu posso fazer isso? Esse tipo de pergunta, quem responde é a filosofia. As principais características da filosofia são as seguintes. É um conhecimento valorativo porque ele é baseado em hipóteses que vêm da argumentação, ela vem também da experiência, mas não da experimentação. É racional porque as hipóteses filosóficas, elas são baseadas na lógica. É um conhecimento sistemático porque o estudo da realidade é feito a partir de enunciados que são coerentes e são lógicos. É um conhecimento não verificável porque nenhuma hipótese filosófica pode ser confirmada ou refutada. E pelo mesmo motivo é um conhecimento infalível e exato, porque é um conhecimento especulativo baseado em hipóteses, que não podem, mais uma vez, nem ser confirmadas e nem ser refutadas. Nós ficamos por aqui, por enquanto, e no próximo vídeo nós vamos tratar do conhecimento científico. Muito obrigado.